Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é a verdade, é ela que liberta, é ela que restaura, é ela que transforma, é ela que nos arranca dos calabouços da nossa alma, é ela que nos arranca das prisões, das algemas. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai, que eu me esconda aqui atrás da cruz e somente o Senhor seja honrado e glorificado aqui nesse altar, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos então meditar alguns minutos aqui na palavra do Senhor. Eu quero falar nessa noite, vencendo batalhas perdidas. Como que vence uma batalha que já está perdida, pastor? Dá para vencer? Primeira pergunta. Dá para vencer uma batalha que já está perdida? Vencendo batalhas perdidas. Como é que eu vou vencer uma batalha que está perdida? Existe realmente essa possibilidade? Será que eu consigo, em Deus, reverter, e Deus pode reverter algo que já foi declarado ou decretado sobre a minha vida, ou sobre a minha história, ou sobre o meu casamento, ou sobre a realidade que eu estou vivendo? Tem como vencer batalhas perdidas, pastor? Tem como vencer batalhas perdidas. Quando você convida o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, você tem a possibilidade, você tem a certeza que você pode vencer. Tem vezes que Deus não nos dá a vitória, porque Ele também está nos ensinando. Mas eu quero aprender com um grande homem de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o rei Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas ou dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá, vieram à guerra contra Josafá, rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Olha só, que palavra boa que você recebe, né? Então se levantam ali, os reinos se levantam, reis se levantam para lutar contra você, contra a tua nação, e você recebe uma notícia muito boa: olha, vem uma grande multidão contra você, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Esse homem, então, o rei de Judá, ele tem o quê? Ele recebe uma notícia e ele tem o quê? Medo. O coração dele fica com medo. Por quê? Porque a notícia que ele recebe está, olha, está vindo contra nós, está vindo contra você, uma grande nação, algo muito grande, um problema muito grande, uma grande multidão. Ou seja, um grande exército se levanta contra nós. E o texto diz, do verso 3, que ele teve medo. E quantas vezes eu e você temos medo? Temos medo de não conseguir executar tal tarefa, temos medo de não agradarmos, de não alcançarmos os objetivos que foram estabelecidos, seja na empresa, seja no ministério, seja dentro do casamento, seja nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós olhamos e temos medo. Será que eu vou dar conta dessa tarefa que foi passada para mim? Então o medo vai muitas vezes bater no nosso coração, vai bater na porta do nosso coração, e bateu na porta do coração de Josafá. Ele está com uma derrota sendo anunciada. Olha, está vindo uma grande multidão, ele tem um grande problema, não é qualquer problema, ele tem um problema muito grande para resolver. E ele está de frente dessa multidão que está chegando, então uma grande multidão, ele teve medo, uma notícia que vem para desanimar. Você já esteve empolgado por alguma coisa, e você olha e diz assim: agora vai melhorar, agora aquela promoção vai acontecer no meu trabalho, pastor, e tudo vai voltar ao normal, agora o meu casamento vai para o trilho. E daí você recebe uma notícia que te desanima, uma notícia que te deixa para baixo, uma notícia que te faz rever, e você começa a pensar, e você pensa no teu coração e na tua mente e diz assim: ó, não tem jeito, essa batalha está perdida. Não tenho o que fazer, eu não tenho mais como lutar, eu não tenho mais nem forças, pastor, para lutar. Derrota, então, o que? Uma derrota que está sendo anunciada. Eles chegam e anunciam: olha, nós estamos fritos, essa é a palavra. Estamos fritos na frigideira, com banha. Não vai sobrar nada, porque está vindo um grande exército contra nós. E às vezes não precisa nem se levantar um grande exército não, meus irmãos. Às vezes basta uma notícia, às vezes basta um telefonema, às vezes basta apenas uma assinatura num contrato que você não deveria fazer, uma aliança que você não deveria ter estabelecido. Não precisa muita coisa, não precisa ser um grande exército.
Apenas uma palavra, às vezes, que você recebe e aquilo bate dentro do teu coração e você fica ali como congelado. O que eu faço? A derrota foi anunciada. 1 Reis 22, do 2 ao 4. Mas no 3º ano de Josafá, rei de Judá, ele foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote Gileade nos pertence? Mas estava agora sob o domínio da Síria. E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar? Acabe está fazendo uma pergunta aqui para Josafá: irás comigo lutar contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem os teus cavalos. O que ele está dizendo aqui? Ele está fazendo uma aliança. E eu me lembro de Ruth também, né? O teu povo é o meu povo, aonde você for eu irei, aonde você dormir eu vou dormir, e o teu Deus é o meu Deus. E ele agora está fazendo uma aliança aqui. Qual é o problema de fazer alianças, pastor? Pode não ter nenhum, mas pode ter todos os problemas. Dependendo da aliança que você está celebrando com uma pessoa, você pode estar trazendo um monte de problemas para a tua vida. Você pode estar trazendo um monte de derrota para a tua vida, sabe por quê? Porque em primeiro lugar esse rei de Judá, Josafá, que era um homem que procurava estar na presença de Deus, ele faz uma aliança precipitada. Ele se precipita ao dizer ao rei de Israel: o teu povo, o teu exército é o meu exército, eu estou contigo, nós estamos juntos, nós vamos para essa batalha juntos. Ele não pergunta para Deus, ele assume uma responsabilidade, ele estabelece uma aliança com um homem que não temia Deus, que é o rei de Israel, um homem que era reprovado por Deus, e ele não pergunta para Deus. Muitas vezes eu e você estabelecemos alianças precipitadas, nós não perguntamos para Deus: Deus, é isso que o Senhor deseja? É isso que o Senhor está colocando na minha frente? É para esse ministério que eu devo ir, Deus? É para essa igreja? É nesse casamento mesmo, Deus? E nós nos precipitamos e fazemos alianças, e estabelecemos alianças precipitadas. Só que isso traz consequências sobre a nossa vida. Quais alianças já firmamos sem consultar a Deus? Pense um pouquinho, feche os teus olhos, eu dou 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Já passou 10 segundos na minha contagem. Quais alianças você estabeleceu sem consultar a Deus? Quais alianças? Alianças que você fez, que você não consultou a Deus, e que você pode estar trabalhando, ou pior, você pode estar carregando ainda consequências dessas alianças até no dia de hoje. Você ainda traz sofrimento, está sofrendo por alianças, porque você foi precipitado. É isso que Josafá faz, ele é precipitado. Ele não espera, ele não consulta o Senhor, para saber se era isso que Deus queria dele, e da nação. Que você já se precipitou, já fizemos alianças precipitadas, já fizemos alianças na empolgação, não ouvimos a voz de ninguém, nem das pessoas mais maduras, nem dos sábios. A palavra de Deus vai dizer que na multidão dos conselheiros há sabedoria, só que muitas vezes nós não queremos ouvir ninguém, porque nós já determinamos e já estabelecemos aquilo dentro do nosso coração. Aquela aliança já aconteceu no meu coração, só falta eu executar aquela aliança. E muitas vezes são alianças precipitadas, vão trazer problemas. Segundo, aliança de pecado, ele faz uma aliança de pecado. Isso não aconteceu agora, olha quando é que as coisas começam a acontecer. Josafá tinha grande riqueza e honra. Esse homem, ele tinha grande riqueza e honra. Quem deu isso para ele foi Deus. E aliou-se a Acabe mediante o quê? Um casamento. Que casamento? O casamento do filho dele com a filha de Acabe. Muitos vão dizer que era um casamento mais político do que realmente por algum outro motivo, ou de amor. Mas a verdade é que ele estabelece uma aliança antes com Acabe, sem consultar a Deus. Então o filho dele vai se casar com a filha de Acabe. Quando a Bíblia diz, não se coloquei embaixo de jugo, diz igual. Vai trazer consequências, vai trazer problemas, e aqui não é só dentro do casamento, mas em todas as áreas da nossa vida. Como é que nós vamos estar num lugar onde, por exemplo, as pessoas desviam recursos, e nós vamos nos aquietar diante dessa situação, olhamos aquilo que está errado, mas é o sistema, pastor, eu não posso fazer nada contra esse sistema, a não ser participar. Você acha que você tem a bênção de Deus?
Quando você se precipita, quando você faz uma aliança de pecado, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jeorão, seu filho, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe, e fez o que o Senhor, pode falar bem alto? E fez o que o Senhor reprova. Reprovado por Deus, um homem que assume o reino, que se torna rei, é um homem que já começa reprovado por Deus, porque ele começa estabelecendo que alianças que Deus não mandou ele celebrar. Ele fez essa aliança com o rei de Israel, dando o filho dele para casar, arrumando esse casamento com a filha de Acabe. Então essa aliança já começou de derrota lá atrás, não foi só agora. Sendo reprovado por Deus, muitas vezes nós somos reprovados por Deus, e nós não sabemos por quê. E eu quero te falar, olha as alianças que você está estabelecendo sem o Senhor. Olha as alianças que você está fazendo com pessoas que Deus disse, não faça. Mas eu vou fazer. Esse negócio eu vou ganhar muito dinheiro, pastor. Eu acho que eu vou ganhar até, vai arrumar minha vida, agora minha aposentadoria. Não vou nem precisar do INSS para me aposentar. E Deus está dizendo, não se envolva. Mas eu vou fazer. Mas é de Deus. Que nem diz o Cláudio Duarte, a menina chegou para falar com ele, pastor, então, estou namorando, estou noiva, vou casar com ele, o que o senhor acha, caso ou não caso? O único problema é que ele bate na mãe, só tem esse problema, ele bate na mãe. O Cláudio Duarte, muito engraçado, falou, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que casar com ele, porque essa senhora precisa parar de apanhar, então deixa ele bater em outra. Vocês estão entendendo? São alianças que você já sabe que não vai dar certo, mas a gente muitas vezes insiste, e desobedece a Deus. Isso nós vamos ser reprovados por Deus quando você tenta fazer uma aliança que Deus disse para você, não faça. Espere, ouça a voz de Deus, busque o Senhor. O que acontece? Está vendo essa imagem ali? Ó? Pecados escondidos. São pecados que nós escondemos, tentamos erguer o tapete, varrer para baixo do tapete. Alguém já varreu a sua casa aí? Em vez de juntar, já ergueu a ponta do tapete e varreu para baixo. Vai fazer, vai esconder. Nossa, que casa limpa. Até você erguer o tapete. Interessante isso, que algumas vezes a Maria me bota para varrer a casa. Amém? Vocês não me ajudaram agora, hein? E eu tiro o tapete da sala, gente, para nós limparmos, eu ajudar, passar um aspirador. Não é todos os dias, não. É só nos dias par e nos dias ímpar. Nos outros dias eu estou liberado. É só nesses dias. Pecados escondidos, quando a gente ergue o tapete, está cheio de terra embaixo do tapete, isso que a gente tira para limpar. Por isso precisa limpar, mas só que muitas vezes nós pegamos os nossos pecados e queremos colocar embaixo do tapete, queremos esconder, nós não queremos confessar, porque nós sabemos que fizemos errado, não consultamos a Deus, traz consequências desastrosas sobre a nossa vida. Olha o que acontece com o povo de Israel, Josué capítulo 7, verso 1 ao 5, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, não foi apenas contra a casa de Acã. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a cidade de Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos, em outras palavras, são fracos. Eles não vão nos resistir, ô Josué. Mande poucos homens. Lembre-se que eles estão saindo de uma grande vitória, que eles acabaram de derrubar o quê? As muralhas de Jericó. Marchando em volta da cidade, não precisa mandar todo o exército, não vamos cansar todos os homens, mande só uns 3 mil homens, mas os homens de Ai os puseram em fuga, ou seja, derrotaram os homens de Israel, chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. O povo desanimou, que completamente ficou desanimado, por quê? Por causa de um ato de desobediência, por causa de um ato de pecado, algo que foi escondido, tornaram-se infiéis.
Ou seja, se apropriaram daquilo que Deus disse: não se contamine com essas coisas. Mas Acã olha aquela capa, Acã olha aquela taça de prata, e ele cobiça no seu coração, e ele pensa: ninguém vai ver, eu vou esconder isso dentro da minha tenda, eu vou colocar isso, vou cavar um buraco e vou colocar dentro da minha tenda, ninguém vai saber que está lá. Pecados escondidos são revelados. Não adianta nós queremos esconder aquilo que nós estamos fazendo. Aquilo, Davi, que você fez em oculto, o teu filho vai fazer na luz do dia. Aquilo que você fazia escondido vai vir à tona. Não adianta ficar alisando o pecado, com o pecado escondido e querendo as bênçãos de Deus. Josué 7, 11, 12, Israel pecou. Agora Josué rasga as vestes dele e ele vai conversar com Deus, ele vai consultar o Senhor, ele diz: Deus, o que está acontecendo? E Deus traz agora a resposta para ele. Israel pecou, Josué, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas. Olha que palavra dura de Deus, esconderam-nas e a colocaram junto dos seus bens, por isso os israelitas não conseguem resistir os inimigos. Mas foi um homem que pecou, foi um homem que escondeu, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus já tinha consagrado aquelas coisas, dito: isso vai ser destruído. Pecado escondido, pecado oculto, não dá nada. É de madrugada, pastor, a minha esposa está dormindo, meu marido está dormindo, ninguém sabe o site que eu estou andando, é só umas fotos, pastor, não tem problema. Não tem problema? Pecado escondido. Afinal de contas, é só umas 2 ou 3 cervejinhas, ninguém sabe, eu comprei e tomei em casa, pastor. Pecado escondido. Vai ocultando. Acã esconde o pecado, utensílios roubados. Ele roubou algo que Deus condenou. Ele desejou algo que Deus disse reprovou. Deus reprovou, mas o homem desejou. É isso que está acontecendo. Quando nós escondemos pecados, nós vamos realmente ser derrotados. O inimigo tem vantagem quando escondemos os nossos pecados. Gera dúvida. A primeira coisa que Satanás tenta colocar no meu coração e no teu coração é gerar uma dúvida. Se Deus me ama, por que estou sofrendo, pastor? Se Deus cuida de mim, por que as coisas não acontecem? Se eu estou fazendo tudo certo, por que eu não consigo romper na área da minha vida? Ele coloca a dúvida. Acho que Deus não está preocupado comigo, Deus não está preocupado com a minha família, Deus não está preocupado com a minha dor. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Satanás, ele tenta gerar dúvida, João 20, 27, ele tenta gerar dúvida no meu coração e no teu coração com relação ao amor de Deus, ao cuidado de Deus para conosco. É isso que o inimigo faz. Então, nós damos vantagem, quando nós escondemos o nosso pecado, nós estamos dando vantagem para Satanás. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Confesse os teus pecados. Pastor, para quem que eu tenho que confessar os meus pecados? Confesse para Deus. Confesse para Deus, está resolvido. Pastor, mas ainda continua me incomodando. Procure uma pessoa de tua confiança e confesse. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Mas não é qualquer pessoa. Procure um pastor, um líder de célula, alguém que seja de confiança. Alguém de preferência que não tenha a boca grande. Para não falar, porque é um lugar de ambiente de segurança e de proteção. Mas nós precisamos confessar, precisamos tirar das mãos do inimigo a vantagem que nós damos para ele, quando nós não confessamos, quando nós escondemos os nossos pecados, nós estamos dando vantagem para ele. Travou aí, Maurício? Passei para mim, filhão. Então, vai gerar dúvida, depois da dúvida vai vir provavelmente o quê? A incerteza. Acho que não vai dar certo, Deus me abandonou, acho que não vai dar certo. Já saímos derrotados muitas vezes. Deus te dá um projeto, Deus te dá algo, pede para você fazer algo e você já sai derrotado, você nem sai da linha de partida porque você já sai derrotado, você já vem para a batalha derrotado, já aconteceu, já declarou a derrota, acho que não vai dar certo, Deus me abandonou. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão.
Gente, nós estamos falando de um povo que viveu milagres. Deus arrancou eles, Deus levou as 10 pragas no Egito, Faraó liberou eles saíram com riquezas do Egito. Deus foi abençoando esse povo, tinha coluna de fogo, tinha nuvem que protegia o povo, e agora o povo está reclamando, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito, lá na nossa escravidão, por que nos tirou da escravidão? Nós damos vantagem quando nós não escondemos os nossos pecados. Quantas vezes o teu coração já te enganou? Quantas vezes o teu coração já te enganou? Mas eu tinha certeza que era de Deus, pastor, que era para mim fazer. Eu tinha certeza. Aliás, até o irmãozinho da oração orou comigo e trouxe uma palavra de confirmação e... Consulte o Senhor. Consulte a Deus. Busque a presença de Deus. Clame a Deus dentro da tua casa. Não se conforme com as situações de derrotas que muitas vezes a gente vive. Dentro de casa. Pesadelos dentro de casa, e agora não estou falando de pesadelos apenas de sonhos, de dormir e ter sonhos de pesadelos à noite, não, estou falando de pesadelo, de você acordar e dizer, o que eu estou fazendo nesse relacionamento, o que eu estou fazendo nesse lar, o que eu estou fazendo nessa casa, o que eu estou fazendo nessa empresa, o que eu estou fazendo nesse ministério, nessa igreja. O medo vai paralisar a nossa vida. Josafá teve medo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Golias gritava, mande um homem, vocês não têm um soldado. Ele afrontava o exército de Deus, ele afrontava Saul, ele afrontava todo o exército de Israel. O texto vai dizer ali de 1 Samuel, vai dizer que 2 vezes por dia, tanto de manhã quanto à tarde, ele fazia a mesma afronta, durante 40 dias, ou seja, foram 80 vezes aquele homem, aquele gigante, falando, vocês são fracos, vocês são derrotados, eu vou matar todos vocês, um por um, eu mato todos vocês. Nas minhas palavras era isso que ele estava dizendo, porque isso trouxe medo, não apenas no coração do rei, mas no coração de todo o exército de Israel, e eles ficaram o quê? Paralisados. O medo muitas vezes vai nos paralisar. Eu não estou falando do medo, você sabe que essa via aqui é para andar 40 por hora, você não pode andar 100 por hora, ah pastor, mas bati o meu carro, eu não estou falando disso, eu sou corajoso, eu não estou falando dessa coragem, eu estou falando do medo que te para diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, diante de um problema. Josafá estava com um grande problema, está marchando contra ele um grande exército, uma grande multidão, vem contra Judá, e ele está em apuros. Quando ele olha para a cidade dele, quando ele olha para a nação dele, quando ele olha para o exército dele, e para o exército que está vindo à frente, ele vai dizer, não dá, é que nem esse tabuleiro que eu coloquei ali, era um contra todos. Era um contra muitos. Saul, então, e todo o exército ficaram paralisados. O pecado vai trazer vergonha, vai trazer humilhação, mas o pecado muitas vezes, sabe o que ele traz? Ele traz dureza dentro do meu coração e dentro do teu coração. Quando nós achamos que não é mais pecado, quando o Espírito Santo de Deus bate no nosso coração, fala conosco e nós dizemos, isso não é mais pecado. Você acredita que o que você está fazendo, aquela mentira que você contou, coisas pequenas que você está fazendo no teu dia a dia, que ninguém está vendo, são pecados escondidos, você acha, não vai ter problema. Eu te digo que tem problema sim, porque Deus não age no meio da mentira, Deus não vai agir no meio do pecado. Às vezes duvidamos e temos medo, achamos que Deus nos abandonou. Só eu pensei isso? Está tudo errado, pastor. Deus não se importa comigo, Deus não se importa com a minha dor, Deus ele não se importa com a minha família, Deus ele não se importa com a minha dificuldade financeira, Deus não se importa com o que está acontecendo comigo, Deus não se importa com essa enfermidade que eu estou. Isso é uma mentira de Satanás. Deus ele se importa sim, Ele sabe tudo o que está acontecendo com cada um de nós, porque Ele nos criou, porque Ele é nosso Pai, Ele sabe todas as coisas. Quarto lugar, Deus ouve o clamor dos seus filhos. Olha quando é que as coisas começam a mudar na vida de Josafá. E decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou, se ajuntou, para pedir o socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. O que ele está fazendo aqui? Ele vai apregoar um jejum agora para toda a nação. Ele vai consultar o Senhor, ele vai buscar o Senhor. Ele entende, ele fala, nossa, que mancada, o que eu fiz, como que eu fui fazer aliança sem consultar o Senhor, o nosso Deus, e agora ele apregou e proclama que é um jejum em toda a nação de Judá, e eles se congregaram para quê? Para buscar o socorro do Senhor.
Eles se voltam para o Senhor. Devemos buscar ao Senhor. Igreja, nós devemos buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida, nós devemos buscar o Senhor. Enquanto há fôlego, busca o Senhor. Enche o teu pulmão de ar e busca o Senhor. Diga: Senhor, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha fortaleza. É o Senhor em quem eu confio, eu não vou mais confiar em cavalos. Lembra lá atrás no texto de Crônicas? Você vai à guerra comigo, traga o teu exército, traga os teus cavalos. Eu não confio em cavalos, eu não confio no exército, eu não confio em homens, eu decido confiar no Senhor, e é isso que Ele faz. Agora Ele chama toda a nação, vamos nos voltar para Deus, vamos buscar a presença do Senhor, está lá em 2 Crônicas 20, 3, 4. Ele se volta para o Senhor, e Deus ouve o clamor dos seus filhos, Deus ouve a oração daqueles que buscam a Ele, Deus ouve o clamor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmos 46, 1 e 2. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, eu não vou temer. Meus irmãos, imagina a terra mudar 10 graus a direção dela, já imaginou isso? O que aconteceria? Se os montes saíssem agora, as montanhas saíssem e fossem agora para dentro do mar, o que aconteceria? Mas mesmo que tudo isso aconteça, a minha esperança está no Senhor, a minha confiança está nele. Colocar diante de Deus as nossas dificuldades, Ele nos dá a vitória diante dos nossos inimigos, Ele vai dar a vitória agora para ajudar, daqui a pouco eles vão ter a vitória. Por quê? Porque eles se voltaram para Deus, eles foram buscar a Deus, eles foram agora consertar aquilo que estava errado. Aquela aliança que ele estabeleceu sem consultar a Deus, agora ele se volta para Deus e diz: Deus, eu errei, Deus, eu fui precipitado, Deus, eu escondi o meu pecado, eu ocultei o meu pecado, mas agora eu estou aqui, Pai, e eu quero te apresentar, e eu não quero mais ficar preso nessas coisas, eu não quero mais ficar preso nesses pecados. Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Olha como Deus escuta o nosso clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus. Olha quantos povos iam ser desapropriados agora por Deus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus está vendo sim, o quanto você está sendo oprimido, seja no trabalho ou na tua situação, mas o que Ele está dizendo, Ele quer escutar o teu clamor. Escutei o clamor do povo de Israel, eu escutei a voz do povo. Deus quer escutar a tua voz, meu irmão. Clame a Deus, aquilo que está dentro do teu coração, rasgue o teu coração. Rasgue o teu coração na presença do Senhor. Seja um homem ou uma mulher de joelhos dobrados dentro da tua casa. Seja um homem ou uma mulher de coração rasgado. Seja um homem ou uma mulher com os olhos cheios de lágrimas, com os olhos molhados na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Josafá faz isso, ele se volta para o Senhor e diz: nós vamos buscar o Senhor, mas eu não vou buscar sozinho. Ele chama toda a nação: busque com quem quer buscar na tua casa. Mas pastor, o meu cônjuge não quer, busque você. Se una ao teu filho, se una ao líder de célula, convoque alguém, o teu discipulador, convoque alguém que caminha com você. Vamos entrar nessa batalha junto, faça uma aliança com uma pessoa de Deus, não com pessoas que não são de Deus. O problema de Josafá não foi fazer aliança, mas foi com quem ele fez aliança. O nosso problema não é fazer aliança com Deus, fazer aliança com pessoas, mas é com quem nós fazemos as alianças. É isso que nós temos que perceber, com quem nós estamos fazendo alianças. Apelando para Deus. Esse rei, ele me impressiona, ele vai apelar para quem pode resolver. Às vezes nós queremos apelar para o pastor, para o patrão, para o governador, para o prefeito, para o vereador. Nós apelamos para as autoridades e nós esquecemos de apelar primeiramente para quem? Para quem tem todo o poder, para quem instituiu todas as autoridades. Apele para Deus. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Olha o que esse homem vai fazer. Olha que frase, olha como ele é inteligente agora. Não é tu que dominas sobre todos os reinos e sobre todas as nações, inclusive os amonitas, inclusive os sírios que estão se levantando contra nós, Deus.
Na tua mão há força e potência, há força e poder, e não há quem te possa resistir, Deus. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel? Lembra os fariseus, lembra os outros povos? O Senhor não lançou fora, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? O que esse homem faz, gente? Ele apela para Deus. Ele apela para uma promessa que está sobre o povo de Israel, que estava também sobre o povo de Judá. Ele vai apelar para Deus, ele diz: Deus, o Senhor não jurou que ia dar essa terra, o Senhor já desapropriou aquelas nações, o Senhor não disse que ia dar essa terra agora para as descendências de Abraão, e nós somos a descendência de Abraão, Deus. Olha para nós agora, Senhor. Ele apela para Deus. Meu irmão, apele para Deus. Apele para Deus. Apele mesmo com fé. Diga: Deus, eu preciso do Senhor, eu não tenho como resolver essa situação, Deus, é maior do que eu não dou conta, Senhor. Apele para Deus. Esse homem, ele vai e apela para quem pode resolver, para quem pode dar vitória. Ele é o Deus de Israel, Israel é o seu primogênito, apela para a promessa de Deus. Ninguém pode tirar do povo de Deus a herança eterna, ninguém pode tirar. Aquele povo se levanta contra o povo de Deus. Os amonitas, eles vão contra o povo de Deus, eles estão marchando contra quem? Contra o primogênito de Deus. Nós somos o primogênito de Deus hoje. Israel é o primogênito de Deus. Nós somos os filhos, os co-herdeiros em Cristo. Você é filho de Deus. Nós temos essa herança eterna. Apele para Deus no momento difícil, apele. Entregando nossas batalhas perdidas nas mãos de um Deus vencedor. O que Josafá vai fazer agora? Ele vai entregar a batalha de derrota dele, o fracasso dele, ele vai apresentar e vai entregar nas mãos de Deus, de um Deus vencedor, um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha e que nunca vai perder nenhuma batalha. É isso que esse homem faz. Ele entrega aquilo que ele não dá conta, ele diz: Deus, eu estou entregando nas tuas mãos as minhas batalhas, as minhas derrotas, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos, os meus fracassos, as minhas incompetências, Deus, eu estou entregando agora nas tuas mãos. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, 2 Crônicas 20:14, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Sabe aquela batalha que você perdeu, que está perdida para você? Muitas vezes ela não é uma batalha tua, ela é uma batalha de Deus. Sabe aquele teu cônjuge que não ouve nada, que você diz: Deus, ele não escuta, eu já falei 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000 vezes, Deus. Entregue para Deus. Essa batalha não é mais tua, entregue para Deus. Pegue as tuas batalhas perdidas e entregue para Deus. Você está dizendo que o teu casamento é um casamento perdido, falido, fracassado, entrega nas mãos de Deus. Você está dizendo que o teu filho não te obedece, o teu filho está lá na biqueira de drogas, ou saiu de casa, ou está vivendo no pecado, entregue para Deus. É uma batalha que você perdeu, entregue nas mãos do Deus vencedor. Não fique segurando mais nas tuas mãos, entregue as tuas batalhas nas mãos de Deus. Se nós lutarmos nossas batalhas com base em nossas próprias condições, nós perderemos. Pode ter certeza que eu e você vamos ser derrotados. Enquanto nós desejarmos e nos esforçarmos para lutarmos apenas com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa capacitação, com a nossa capacidade, aquilo que nós temos, ou com o nosso conhecimento de guerra ou de batalha, eu quero dizer que nós vamos perder. Mas se lutarmos as batalhas segundo as condições de Deus, nós venceremos. Comece a lutar as tuas batalhas nas condições de Deus, no propósito de Deus que Ele estabeleceu. Mas pastor, quais são estas condições? Tem condições? Lógico que tem condições, para Deus tem condições. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente se apresenta diante de Deus de qualquer forma, a gente se apresenta diante de Deus cheio de pecado, mas a gente não pode mais continuar vivendo da mesma forma. A gente precisa mudar. Precisamos mudar as nossas atitudes com relação ao pecado. Eu ouvi uma fala essa semana passada, de um pastor, acho que é André o nome dele, agora não lembro o sobrenome. Ele falou algo que me marcou, ele falou assim: Satanás conhece o teu nome, mas continua te chamando pelos teus pecados.
pelas tuas derrotas e teus fracassos. Jesus, contrapartida, Ele conhece as nossas derrotas e os nossos fracassos, mas Jesus te chama pelo teu nome. Jesus sempre vai nos chamar pelo nosso nome. Ele nunca vai nos chamar pelos nossos pecados. Jesus nunca vai nos chamar pelas nossas derrotas e pelos nossos fracassos. Quem nos chama por fracasso e derrota é o diabo. É ele que vem nos chamar pelos nossos fracassos. Ó o derrotado, ó o miserável, ó o que não tem esperança. Deus, Ele sempre vai te chamar pelo teu nome. E se preciso for, Ele troca o teu nome também, como trocou de Jacó, de Abraão e vários nomes, Saulo, Paulo. Entregue nas mãos de Deus e veja quais são as condições. Uma das condições, confiar totalmente em Jesus Cristo e na sua obra de reconciliação. Você quer ser vencedor naquela batalha que você já deu como vencida, como derrotada? Confiar totalmente em Jesus Cristo e no poder da reconciliação. Jesus já lutou todas as nossas batalhas e Ele venceu todas as nossas batalhas. Entenda isso, a tua luta não é contra o teu marido, não é contra o teu filho, não é contra o teu corpo, não é. A nossa luta não são contra as pessoas, a nossa luta não é contra o nosso sogro, contra a nossa sogra, contra o irmão, contra o tio. A tua luta não é contra o teu patrão, a tua luta não é contra o governo, a tua luta é contra os principados e potestades. Entenda isso, nós precisamos entender que Jesus já venceu, Ele já despojou todas as hostes das trevas, mas nós muitas vezes insistimos em lutar contra as pessoas, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu e pregou-os na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, aonde? Na cruz. Colossenses 2, 14 e 15, Jesus, Ele venceu as nossas batalhas na cruz. Mas muitas vezes nós não entregamos nas mãos do Senhor. O pastor João citou, né? Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Salmo 37, né? Você citou. Mas muitas vezes nós temos que confiar, muitas vezes nós entregamos, mas não confiamos. Muitas vezes queremos confiar, mas não entregamos. Ficamos num joguinho com Deus, confio, entrego, pego de volta. Não, Deus, mas eu acho que isso aqui não vai resolver. Aliás, o Senhor está demorando tanto, deixa que eu vou dando um jeito, que eu vou resolver esse problema, Deus, já que o Senhor está demorando tanto. Josafá, ele teve que cair na realidade que ele estava o quê? Com uma derrota anunciada sobre a vida dele, mas não era só sobre a vida dele, era sobre toda a nação. O peso daquele pecado precipitado, aquele pecado escondido, aquilo que ele fez, aquela aliança sem autorização de Deus, ia trazer consequências sobre toda a nação. Não era só sobre a vida dele, mas era sobre toda a nação de Judá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre. Acredite, você é livre. Quem te tornou livre não é pastor, não é igreja. Quem te tornou livre é o Senhor Jesus. Ele te torna livre. Você está livre da condenação do pecado e da morte. Romanos 8, toda derrota e fracasso Jesus já levou na cruz. Podemos desfrutar da vitória. A vitória de Cristo passa a ser a nossa vitória. A vitória que Jesus conquistou na cruz, Ele vem e derrama e Ele dá essa vitória para nós. Mas muitas vezes nós não acreditamos e não nos apropriamos dessa vitória. Da vitória que Ele nos deu. E continuamos dentro de cadeias, continuamos dentro de prisões, de calabouços escuros dentro da nossa alma. Existem coisas estragadas dentro da nossa alma. Você sabia que a tua alma fica doente? Não é só o teu corpo. A nossa alma fica doente. Quando nós não perdoamos pessoas, quando nós nos alimentamos da amargura, do ódio, do rancor, da tristeza, aquilo vai ficando dentro do nosso coração e aquilo vai contaminando a nossa alma, e a nossa alma adoece também. É verdade, o salmista diz: por que está abatida, ó, minha alma? Por que está doente, ó, minha alma? Por que te revoltas? Por que te perturbas dentro de mim? Nossa alma fica doente. Nós deixamos de desfrutar das vitórias que Deus tem nos dado. Quem confia no Senhor, adora e celebra, mesmo em momentos difíceis. Quem confia no Senhor, vai adorar a Deus, vai celebrar a Deus, vai erguer um altar de adoração a Deus, mesmo nos momentos mais críticos, mesmo nos momentos mais difíceis. Um grande exército se levantou, um grande exército está vindo contra Judá. Olha o que esse homem faz. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Meu irmão, a adoração atrai a presença de Deus, aprenda isso.
Eu não canto bem, porque se eu cantasse bem, eu já tinha feito o teste com o pastor Samuel, para cantar no coral, no louvor, mas eu não canto bem. Mas Deus não está preocupado se eu canto bem, Deus quer a minha adoração sincera e profunda, que venha do meu coração. É bem verdade que eu acredito que os anjos pegam a minha voz desafinada e dão uma boa afinada para chegar no céu, e chega com um cheiro suave na presença do Senhor. Isso é o que eu penso, não está na Bíblia, tá? 2 Crônicas 20:18, quem fará alguma acusação contra você? Quem fará alguma acusação contra nós, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, meu irmão, você é justificado pelo sangue do Cordeiro, quem vai te acusar? Você mesmo vai se acusar, você mesmo se acusa muitas vezes. Quem pode nos acusar? Somos filhos amados de Deus. Meus irmãos, esse homem, ele se prostra em adoração, mesmo diante de um grande problema que ele mesmo procurou. Ele mesmo estabeleceu, ele mesmo foi atrás, porque existem problemas, aprenda isso, existem problemas que nós mesmos vamos atrás dos problemas. Nós mesmos criamos muitos dos problemas. Ah, pastor, não é verdade? Não é verdade? Quem é que discute com a esposa aí? Não levanta a mão, porque senão todo mundo vai estar condenado. Quem é que cria o problema, gente? Muitos problemas somos nós mesmos que criamos. Criamos para a nossa casa, criamos para o nosso cônjuge, criamos para os nossos filhos. Nós mesmos, muitas vezes, criamos os próprios problemas. E depois nós ficamos desesperados dentro dos problemas. Eu não estou dizendo que todos os problemas nós criamos, mas muitos problemas que nós passamos, somos nós mesmos que somos os autores deles. Nós mesmos criamos. Quem pode te separar? Quem confia no Senhor, adora e celebra Ele. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas. Escute bem, eu vou repetir pausadamente. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? O que eles tiveram que fazer, meus irmãos? O que Josafá e o povo fez? Pegou a espada? O que eles fizeram? Cantaram e entoaram louvores. Quem preparou a emboscada? Foi o próprio Deus. O Senhor preparou a emboscada. Meu irmão, adore o Senhor, está tudo dando errado. Adore o Senhor, está tudo difícil. Louve o Senhor. Não apenas espere para adorar a Deus ou louvar a Deus quando tudo está funcionando na tua vida, quando tudo está bem, quando você tem um bom emprego, quando você tem um bom salário. Não espere isso acontecer, adore o Senhor, mesmo quando tudo diz que não. Devemos ouvir a voz do Senhor, mesmo quando todo mundo diz que não, mesmo quando tudo diz que não, nós devemos ouvir a voz do Senhor. E eles foram derrotados. Meu Deus, eu não sei quando você, mas meu coração, quando eu leio isso aqui, rapaz, o meu coração parece que vai sair pela boca, gente. De tanta fé que enche o meu coração, de ver que Deus, Ele prepara todos os momentos. O que Deus pediu para Josafá foi fazer. Apregou um jejum, foi consultar o Senhor, se prostrou diante da presença do Senhor e foi cantar e foi adorar o Senhor. E Deus deu a vitória. Você já experimentou adorar e glorificar a Deus em momentos de dificuldade? Você já experimentou adorar a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, nos momentos mais atribulados da tua vida? Você já experimentou adorar o Senhor? O povo de Israel no deserto, em vez de adorar o Senhor, ele foi murmurar. Quem dera o Senhor deixasse nós morrer no Egito, afinal nós tínhamos panela, tinha uma panela lá que tinha carne, nós tínhamos comida lá, nós tínhamos água lá, Deus, e agora o Senhor nos trouxe para esse deserto, para nós morrermos. Em vez deles glorificar a Deus, eles decidiram murmurar, decidiram reclamar. Talvez muitas coisas não aconteceram na tua vida, e você que me assiste no canal também da igreja, não aconteceram ainda na tua vida, sabe por quê? Porque muitas vezes você ainda está murmurando diante de Deus. Você, em vez de pegar a atitude de Josafá e se prostrar e adorar e glorificar e entoar louvores a Deus, você ainda continua murmurando e reclamando. Por que eu estou desempregado? Por que eu estou passando por isso? Por que o meu casamento está em crise? Meu irmão, pare de perguntar e comece a adorar, comece a entoar louvores dentro da tua casa, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a buscar a presença do Senhor. E por fim, para vencer batalhas perdidas é preciso se humilhar. Esse homem se humilha, esse rei, ele é o rei de Judá, e ele se humilha. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Adore o Senhor, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados.
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Temos nos humilhado diante do Senhor? Você tem se humilhado diante do Senhor? Queremos muito ser exaltados, queremos muito ser reconhecidos pelos outros. Nossa, pastor, que palavra boa, queremos muito receber elogios, mas quantas vezes nós nos humilhamos diante da presença do Senhor? Quantas vezes nós vamos para o secreto e choramos na presença do Senhor, dizendo: Deus, eu não aguento mais essa situação, essa batalha para mim está perdida, é derrota certa, Deus, mas eu sei que o Senhor pode reverter, eu sei que o Senhor pode me dar a vitória. Romanos 8,34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que nos ama e que sempre vai nos amar. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Cristo Jesus, Deus que vence batalhas perdidas por você, está neste lugar. Eu quero que você entenda isso. O Deus que vence batalhas perdidas está aí na tua casa também. Ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Aplauda o Senhor, meu irmão, aplauda o Senhor, porque Ele é merecedor. Vencendo batalhas perdidas, nós podemos vencer batalhas perdidas com Deus como nosso aliado, nós podemos vencer batalhas perdidas, amém? Agora fique de pé, que nem diz o Luciano Subirá, para você pensar que está acabando, que está terminando. Só tenho mais meia hora aqui, tem mais 20 slides depois desse vencendo as batalhas perdidas. Não é a continuação da mensagem, para uma próxima vez, para uma outra quarta-feira. Falando sério agora, feche teus olhos, busque a presença do Senhor, comece a olhar agora para as batalhas perdidas que você já decretou, e você já disse, isso não tem mais jeito. Comece a olhar agora para as derrotas que você teve, e você está dizendo: Deus, isso não tem mais jeito, eu desisto de lutar essa batalha, eu cansei, Deus, de lutar essa batalha, eu vejo que não tem solução para mim. Comece a olhar agora para a tua vida, comece a olhar agora para a tua história, comece a olhar agora para tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus fez, você também que está em casa, comece a olhar para a tua vida agora. Talvez você tenha batalhas que você não sabe por que perdeu, talvez você tenha pecados escondidos na tua alma, no teu coração, pecados que você nunca confessou para Deus, e eu quero te convidar agora, feche teus olhos, não olhe para ninguém, não se preocupe quem está do teu lado, à tua direita, à tua esquerda, foque em Deus agora. Faça como Josafá, se prostre diante de Deus e chame Deus para as tuas batalhas perdidas agora. Convide o Senhor para fazer parte dessa batalha, que você vem vivendo essa derrota em cima de derrota nessa área. São anos de derrota, são anos de fracasso, são dores e sofrimentos dentro da tua alma. A tua alma já adoeceu várias vezes, talvez esteja doente agora, nesse exato momento que eu estou falando com você, porque você vem acumulando insucessos na tua vida, mas o Deus que vence batalhas perdidas está aqui. Ele está aqui, Ele está olhando para você, e Ele está esperando apenas um convite teu. Então chame por Ele, convide Ele, adore Ele, se prostre na presença dEle, cante louvores a Ele. Faça o que o rei Josafá fez, clame a Deus agora, invoque o nome dEle, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Não se prenda, não deixe mais que os grilhões, as correntes, as algemas, os calabouços te prendam, os quartos escuros te prendam, não. Mande embora isso e diga: Deus, venha o meu socorro, Deus, nessa noite. Ó Deus de Israel, vem lutar comigo as minhas batalhas perdidas, Deus. Eu cansei de ser derrotado, eu cansei de perder, Senhor. E eu quero ser um vencedor em Cristo Jesus. Se você quer orar isso comigo, levante a tua mão onde você está. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente, só levante a tua mão, amém. Amém, levante a tua mão se você quer orar, e vamos orar juntos. Você que tem sofrido com derrotas, com batalhas, fracassos em cima de fracassos, nós vamos orar agora, nós vamos orar juntos. Você também que está aí no chat da igreja, também pode orar e deve orar. Se você está longe do Senhor, essa noite é a noite de você recomeçar. Volte para a casa do Senhor. Se tiver alguém aqui que quer voltar para a casa do Senhor, só levante a tua mão. Você que está afastado, volte para a casa do Senhor, que eu quero orar por você. Se você deseja fazer uma aliança com Jesus Cristo nessa noite, você que está no chat também, que nunca fez uma aliança com Jesus, nunca entregou a tua vida, entregue a tua vida a Jesus. Faça como o rei Josafá.
e comece a vencer batalhas perdidas. Pai, em nome de Jesus, ô Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, Pai. Nós queremos celebrar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome, Pai. Nós queremos fazer como o rei Josafá, nós queremos agora nos prostrar, nos humilhar diante da Tua mão, diante do Teu poder, diante da Tua graça, Senhor. Queremos, ó Pai, cansamos, Deus, na verdade nós estamos cansados, Deus, de termos batalhas perdidas, Deus, de estarmos vivendo em insucessos, em fracassos, Deus. Cansamos, Deus, e queremos agora te convidar, Espírito Santo de Deus, vem agora com o Teu sopro neste lugar. Nós te convidamos agora, vem fazer morada no nosso coração, Pai. Te convidamos para as nossas batalhas, Senhor. Nós não queremos mais lutar as nossas batalhas sozinhas, mas nós te convidamos, Deus, porque nós não queremos mais ser derrotados, mas nós queremos agora ser vitoriosos em Ti, Senhor. Oh Deus, nos faz ser vencedores de batalhas perdidas agora, Senhor. Levanta um exército, Pai, de homens e mulheres, de vencedores aqui, Pai, de batalhas que eram, de decretos que vieram sobre a nossa vida, dizendo que nós não íamos avançar, que nós não íamos crescer, que nós não íamos nos desenvolver, que nós éramos pequenos demais, fracos demais. Nós lançamos fora agora toda essa palavra de derrota, nós lançamos fora agora toda essa palavra de mentira, Senhor. Pai, derrama da Tua graça e do Teu amor aqui no meio do Teu povo, Senhor. Que possamos receber testemunhos de vitórias, de batalhas que eram perdidas, ó Pai, e agora estão sendo vencidas pelo Senhor. É o Senhor que vai desbaratar os nossos inimigos, é o Senhor que vai lançar emboscada agora sobre os nossos inimigos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, Senhor, que se manifesta em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.